Bom dia, seja bem-vindo a mais um módulo da nossa Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica de Treinamento. Neste mês de janeiro nós vamos tratar um tema muito especial que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para a sua vida. Você já se perguntou como discernir a vontade de Deus? É quase que um jargão evangélico a gente dizer para as pessoas que Deus tem um plano especial para a vida dela. E isso não deixa de ser uma verdade. Deus sim tem um plano para nós e para a nossa vida. Mas como descobrir esse plano? Como discernir esse plano? Talvez essa é uma das grandes dúvidas que nós temos e nós queremos te ajudar nesse mês de janeiro a entender um pouco mais de como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Nós estamos usando como base um livro do Heber Campos Júnior, de 2013, com esse mesmo título, Como Tomar Decisões Segundo a Vontade de Deus. Se você se interessar e quiser adquirir o livro, você pode entrar em contato com a igreja ou fazer o seu pedido em qualquer e-commerce ou qualquer loja online. E eu tenho certeza que ele vai abençoar muito a sua vida. Então, nós, para dar início nessa aula, para dar início nesse módulo, nós temos sim esse desafio de como discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Como descobrir ou como entender aquilo que é o propósito de Deus e aquilo que é a nossa vontade, os nossos interesses, ou aquilo que não é a vontade de Deus e às vezes nós tendemos a teimar e caminhar por ela. Diante dessa confusão no meio evangélico, talvez nós devêssemos buscar um caminho para entender isso. E eu não vejo um caminho mais seguro do que o caminho bíblico. Como entender à luz das Escrituras do que se trata a vontade de Deus, para que então nós possamos basear as nossas decisões segundo esta vontade. Quando nós olhamos para as Escrituras, a vontade de Deus, nós encontramos uma variedade enorme de termos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que se referem à vontade de Deus. Eu quero citar alguns, você pode depois ler esses textos e perceber como ele se relaciona a cada palavra. No Antigo Testamento há um termo para se referir à vontade de Deus, presente no Salmo 48, no Salmo 51, versículo 18, no Salmo 103, versículo 21, no Salmo 143, versículo 10. Aqui, nesses textos, essa palavra, vontade de Deus, ele traz um termo que, traduzido para a nossa língua, nosso idioma, significa prazer. A vontade de Deus relacionada ao prazer de Deus. Provérbios 11:1, Provérbios 12, 22 e 15, 8, há um outro termo que também, traduzido, significa prazer. Portanto, seguir a vontade de Deus é fazer aquilo que agrada a Deus, que traz esse prazer a Deus. Nós temos um autor chamado James Patch, e ele usa uma expressão, ou ele, nos seus escritos, ele faz uma série de afirmações e ele se recusa a aceitar que Deus não tem um guia específico para cada pessoa. Ele se recusa a aceitar a proposta de que Deus não nos guia especificamente. Ele apresenta histórias do Antigo Testamento, como a de Gênesis 12:1, a de Êxodo 13, do 21 ao 22, textos literários ou poéticos, textos proféticos também, que mostram a vontade de Deus específica para indivíduos, e ele une esses textos a direções presentes no Antigo Testamento ou expressões presentes no Novo Testamento, demonstrando esta vontade específica de Deus. No entanto, em vários momentos no livro de Patch, ele apresenta um conceito de sabedoria como a forma que Deus nos guia. Esse caminho sim é mais evidente nas tratativas bíblicas do que um direcionamento específico. Ainda algumas palavras como eudokia ou agrado, boa vontade,
presente em Mateus 11:26, Lucas 2:14, que pode se referir aos propósitos soberanos de Deus, mas não somente isso. Nós temos um grande autor reformado chamado Amandus Polanos, que traz o seguinte conceito, ou ele traz a seguinte ideia. Uma delas afirma que a vontade de Deus pode ser revelada ou oculta. Então, Polanos introduz para nós esses dois conceitos que é importantíssimo, preste atenção neles. Há uma vontade de Deus revelada e há uma vontade de Deus oculta. A revelada pode ser antecedente ou consequente à resposta humana. A consequente pode ser legal ou evangélica. Essa é a base de como as nossas ações são julgadas. Essa é apenas uma das difusões ou uma das interpretações que nos é apresentado sobre a vontade de Deus. O grande teólogo Amandus Polanos, ele traz um conceito muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele traz a ideia de que Deus nos revela a sua vontade, e essa vontade revelada nós conhecemos, mas há um aspecto da vontade, do prazer e do direcionamento de Deus que permanece oculto a todos nós. Essa vontade revelada, ela nos é apresentada e ela pode ser apresentada a nós em duas etapas: antecedente às nossas ações ou consequente às nossas ações ou a nossa resposta humana. Richard Miller também apresenta essa doutrina como não especulativa, quando Deus revela a sua vontade. Ele simplifica isso para nós dizendo o seguinte, que Deus nos revela a sua vontade e Ele faz a sua vontade, mas há aspectos da ação de Deus que permanecem oculta a nós. A sua revelação contém o que Ele espera de nós e que faz conosco em virtude dos nossos atos, e que os nossos atos são julgados conforme a vontade revelada de Deus. Portanto, quando nós pensamos em vontade divina, nós temos que nos lembrar principalmente desses dois conceitos: aquilo que é revelado, que nós conhecemos por meio da palavra, e aquilo que é subjetivo. O grande problema é que nós, em muitos casos, nós queremos conhecer a vontade que é oculta e não nos dedicamos a conhecer a vontade revelada de Deus. Como nós podemos tomar decisões segundo a vontade de Deus se não conhecemos a vontade revelada de Deus? Quando nós pensamos nesses dois aspectos, nós vamos entrar em alguns campos doutrinários e teológicos que vale a pena a gente se dedicar em estudar e conhecer um pouco mais para também entender como tomar decisões segundo a vontade de Deus. E um tema que eu quero te instigar, te motivar e talvez te auxiliar no estudo é sobre a vontade permissiva de Deus e a vontade decretiva de Deus. O que se trata isso? Queridos, a vontade permissiva de Deus é aqueles atos ou as ações que Deus permite. Aquela vontade decretiva de Deus é aquilo que Ele nos revela por meio da sua palavra. Quer ver como isso se aplica de forma prática nas nossas vidas? Quando nós temos uma eleição, às vezes um candidato pode ser eleito sem que esse candidato cumpra de fato os desígnios e os propósitos de Deus revelados nas Escrituras. Às vezes ele não conhece as Escrituras e não anda segundo essa vontade, mas ainda assim há a permissão de Deus. Quando nós percebemos a vontade decretiva de Deus, nós lemos a palavra, entendemos o que devemos fazer e então obedecemos.
Essa é a vontade decretiva. A vontade permissiva é aquilo que Deus permite que aconteça. Quando nós olhamos para a história bíblica de Jonas, nós percebemos de forma muito clara a vontade revelada e a vontade oculta. O texto nos diz que Deus, por meio da sua palavra, revela qual é os seus mandamentos e como as pessoas deveriam viver. Isso faz com que Jonas, ao identificar a vontade revelada de Deus, a sua palavra e os seus desígnios, entenda que Nínive está em desacordo com essa vontade. Portanto, ao ir pregar para esse povo, Jonas tem a consciência, o entendimento de que aquele povo não anda segundo a vontade revelada de Deus. Mas há, nesse contexto e nessa história, uma vontade oculta que não é revelada a Jonas, mas que está presente, Deus nos revela por meio da sua palavra. A intenção e o desejo de Deus de alcançar e resgatar aquela cidade. Jonas não conhecia essa vontade oculta de Deus, portanto, é difícil a gente sempre buscar orientação para as nossas vidas pautadas na vontade oculta de Deus. É sempre um desafio, queridos, a gente dizer assim: será que eu estou seguindo a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu estou tomando uma decisão de acordo com a vontade de Deus e essa decisão é correta, é certa, é a decisão que agrada a Deus? Por isso, nós somos desafiados a sempre ter nas nossas mentes que algumas decisões, elas são tomadas com base na sabedoria que as Escrituras nos apresentam e imprimem no nosso coração para que possamos viver bem. Decisões sábias é muito mais importante do que buscar uma vontade oculta de Deus para a nossa vida. Quando nós pensamos então em vontade oculta e vontade revelada, não há uma dicotomia e não há uma separação nessas duas vontades. Nós não temos duas vontades, nós temos uma vontade de Deus, e essa vontade de Deus nos é revelada em determinados aspectos e nos é oculto em outros aspectos. Mas nós temos de forma muito clara um guia, um mapa, um GPS para a tomada de decisão. E esse guia é a palavra de Deus, que não só nos orienta a respeito da vontade revelada, mas nos dá sabedoria para que possamos tomar decisões à luz das Escrituras, quando essas decisões parecem estar no campo da vontade oculta de Deus. Qual é a faculdade que você vai fazer? Qual é o trabalho que você vai exercer? Qual é o ministério que você vai desempenhar? Às vezes, a resposta para essa pergunta permanece na vontade oculta de Deus, e nós temos que tomar essas decisões com a sabedoria bíblica imprimida nos nossos corações. Às vezes não há um certo e um errado. Às vezes há duas decisões legítimas que não ferem em nada a palavra de Deus e os decretos, os estatutos de Deus. Basta uma escolha sábia das nossas vidas ou nas nossas vidas para que possamos viver bem. Não é uma questão moral e imoral. São duas decisões legítimas que, de acordo com a sabedoria que encontramos nas Escrituras, nós vamos tomar e seguir. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos continuar meditando e refletindo sobre esse tema. E eu quero te convidar a acompanhar o restante desse módulo para que você então entenda de forma clara como tomar decisões à luz da vontade de Deus. Essa aula foi a nossa primeira aula, a introdução a esse assunto. Na próxima semana nós continuamos falando e refletindo sobre esse tema. Que Deus nos abençoe, nos dê essa sabedoria nas tomadas de decisão. Que nós possamos sempre caminhar
segundo a vontade de Deus que nos é revelada a palavra dele. Um grande abraço e até o próximo domingo.